paz, irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito, letra maiúscula. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, obrigado, meu irmão, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, letra maiúscula, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro palavra do conhecimento, a outro fé pelo Espírito, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Verso 14. Persegui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Senhor, mais uma vez nós nos curvamos primeiramente diante de Ti e diante da Sua palavra, Senhor, que é a expressão do que o Senhor é. Debaixo do precioso sangue de Cristo, nós pedimos que o Senhor seja conosco, Senhor. Nós precisamos da Tua unção, da Tua capacitação. Precisamos do Senhor mesmo nos substituindo, sendo o Senhor com as nossas necessidades, também sendo com o que somos humanamente falando, as nossas limitações para poder compreender, para poder receber, para poder permanecer na presença do Senhor, para poder nos concentrar para ouvir a Sua palavra, para não termos um espírito crítico, sem primeiro ouvirmos todas as coisas. Nós precisamos da Tua unção, Senhor. Nós precisamos do governo do Senhor sobre nós nesse tempo e da capacidade para poder falar e ouvir na Sua presença. Que o Senhor seja conosco e possa cobrir aqui esse tempo e nos guardar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, até aqui o Senhor tem, falo dessa maneira, nos conduzido para poder falar algumas coisas relacionadas ao corpo de Cristo como uma realidade. E da maneira que o Senhor coordenou o corpo, de forma tremenda, orgânica e espiritual, indestrutível e indivisível. Que quando nós acabamos de cantar aqui, de fato nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que fomos batizados pelo Espírito Santo para dentro desse corpo, assim como o nosso corpo, nós temos um comparativo do corpo de Cristo, e dessa realidade, ela é indivisível. Para você dividir o corpo, você precisa fazer uma mutilação. Para você arrancar um dedo do seu corpo, você precisa se mutilar para fazer com que isso possa acontecer. Então, não há como, irmãos, destruir o corpo de Cristo, porque a vida que está no corpo é a vida do próprio Senhor. E Ele mesmo nos mantém, Ele mesmo nos coordena, Ele mesmo pelo Espírito concede os dons, as diversidades das realizações, tudo pelo Espírito Santo. E como temos enfatizado, precisamos mirar os nossos olhos na pessoa do Espírito Santo nesses dias que estamos vivendo. Quando estava falando, irmãos, sobre procurar com zelo, verso 31 do capítulo 12, quando estava falando aí sobre procurar com zelo os melhores dons, eu citei os que aparecem aqui no versículo 27 em diante. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo,
E aí o Senhor fala pelo Espírito a Paulo sobre esses dons que foram dados à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas não, mestres, operadores de milagres. Não aparece evangelista aqui, mas é um dom dado à igreja. Dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E a gente tem, como falei para os irmãos, pelo Espírito, a liberdade de chegar até o próprio Espírito Santo, porque Ele concede como lhe apraz, e perguntar a Ele: em que dom o Senhor me deu? Qual foi o dom que o Senhor me deu? E o Senhor me leve, o Senhor incline o meu coração a esse dom. Mas salientar também aqui rapidamente, fazer uma pequena digressão, um pequeno parênteses dentro daquilo que vou falar nessa manhã, para poder falar rapidamente, quem sabe em 10 minutos, o que está aqui no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12, que também você e eu podemos pedir esses dons que estão aqui, não somente os que estão aqui no versículo 28, não somente os que aparecem em Romanos capítulo 12, mas também os que estão aqui. Então, pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria. Há muitas interpretações com relação à questão de palavra de sabedoria, mas vou dar uma interpretação bem simples do que seja a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria inspira o homem ou a mulher como agir, falar ou se comportar diante de situações concretas da vida, levando a pessoa a decidir de acordo com a vontade de Deus. Já a palavra de conhecimento, que é a palavra de ciência, é o diagnóstico para uma determinada situação. E dentro dessa determinada situação, isto é, mostra a causa. Podemos dizer que a palavra de sabedoria é o remédio para tratar essa situação que foi evidenciada pelo dom de conhecimento. Esse dom está intimamente ligado com o uso da palavra conhecimento, embora possa acontecer de forma separada. Então, muitos outros irmãos falam sobre esse assunto, mas para lá para os irmãos do que seria esse dom. Esse dom é mais ou menos assim: você está no meio dos irmãos, você está numa reunião e daqui a pouco vem uma palavra de conhecimento do assunto que está acontecendo ali naquele exato momento pelo Espírito Santo, identifica o problema, mas não resolve. A palavra de sabedoria, ela não somente identifica o problema, mas dá a direção de como resolver o assunto. Você já sentou com um grupo de irmãos e daqui a pouco a situação está meio complicada, e aí um irmão diz assim: irmão, o assunto é esse, ou alguém pelo Espírito identifica que o assunto é esse aqui, mas identificar somente não resolve o assunto. Então precisa do quê? Do carisma, do dom de sabedoria para poder conduzir aquela situação à resolução do assunto. Então o Senhor também deu isso para nós. Dom de sabedoria e dom de conhecimento é nosso. Amém? Então, quem tem essa inclinação, tem alguns irmãos e irmãs aqui que têm esses dons. Eles só não sabem, mas tem. Tem alguns irmãos, quando abre a palavra, você não percebe somente o que o texto está falando. Ele lhe leva além, uma palavra que identifica: ó, tem esse problema aqui. Mas um outro irmão também, pelo mesmo Espírito, ou irmã, tem aquela sabedoria de como resolver o assunto. Então esse dom também foi dado para a igreja, e esse dom só pode ser efetuado pelo Espírito Santo. Mas vamos avançar um pouco mais. Só 10 minutos, já estou terminando. Há outro no mesmo Espírito, fé. Quando eu lembro de fé, eu vou citar o irmão George Miller. Poderia citar um outro irmão aqui, mas o irmão George Miller era um irmão que todas as suas orações elas foram respondidas. Ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, mas esse irmão, ele recebeu o dom de fé, e quando ele orava, as coisas aconteciam. Nós precisamos de irmãos e irmãs nesses dias, precisamos pedir esse dom. Senhor, nos dê esse irmão e irmã que tenha dom de fé, entendeu? Está tudo difícil, faltou o leite, faltou o pão, mas esse irmão chega e ora, e daqui a pouco, quando ele fala a palavra, ele profetiza, mas ao profetizar dele, o dom da fé vem. Está tudo difícil, mas diz: irmão, em nome de Jesus, creia que vai mudar. E quando é no outro dia,
começa a mudar. Isso é fé. Não é apenas fé no sentido que a fé que recebemos de uma vez por todas que foi dada aos santos, mas é uma fé operante, uma fé poderosa, uma fé viva que o Senhor dá para alguns irmãos. Por exemplo, na história da igreja teve muitos irmãos que, lendo a palavra de Deus, eles disseram assim: tem um dom de cura aqui na palavra. Tudo bem. Aí apareceu uma pessoa na hora para poder orar. Irmão, você é irmão? Sou. Você poderia orar por tal pessoa? Aí ele fica assim: mas como é que eu vou orar por tal pessoa que eu nunca orei? Mas naquele exato momento o Espírito Santo, que dá como apraz, ele não precisa da nossa permissão, mas interagindo com ele pode nos dar aquilo que estamos pedindo. O Senhor deu para aquele irmão exatamente naquele momento o dom de fé e o dom de cura. Ele olhou para a palavra de Deus e disse assim: isso aqui é meu. E precisamos de forma ousada. Sabe por que precisamos fazer isso? Porque lá em Efésios diz assim, capítulo 1, verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as sortes de bênçãos são todos os dons, tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus, toda a obra do Calvário, o que Ele realizou, o batismo, morremos com Ele, ressurreição, ressuscitamos com Ele, ascensão, ascendemos com Ele, de maneira que Paulo, pelo Espírito e pelo aquilo que ele viu, diz assim: ele fala para a igreja, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Nós estamos assentados em lugares celestiais, irmãos. Você já deve ter tido experiência, e o Espírito Santo dá essa experiência para os irmãos que estão concentrados, com a sua mente colocada no Espírito, na reunião. Você já sentiu assim a experiência de você estar sentado aí e começar a louvar, e daqui a pouco você esquecer do seu próprio corpo, de você mesmo, e você perceber que você está num outro lugar e não aqui? Já? Isso é o Espírito Santo confirmando para nós que nós estamos assentados nos lugares celestiais. E o que é de Cristo nós precisamos dizer: Senhor, se o Senhor nos abençoou, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O que é de Cristo também é o que? É meu. Amém? Vamos receber? Amém. Recebamos em nome de Jesus. E ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar, que é diferente de operações de milagre. Dons de curar, um irmão ou uma irmã diz: irmão, estou com dor de cabeça. Aí você chega lá, ora pela pessoa e a pessoa recebe cura imediatamente. Estou com uma dor no estômago, aí você vai lá e ora pela pessoa. Eu estou com dor aqui no braço, aí você vai lá e ora pela pessoa. Mas a operação de milagres é diferente. Operação de milagres é você impor as mãos sobre uma pessoa, ele é cego de nascença, e a partir daquele momento ele vê. Não é uma coisa que é progressiva, é imediata. A pessoa tem uma perna mais curta do que a outra. Você se lembra daquela pessoa que ficava assentado na porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola? Aí Pedro chegou lá e ele disse assim, pedindo a esmola, e Pedro disse o quê? Eu não tenho, mas o que tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, o que aconteceu? Operação de milagre. Uma operação de milagre aconteceu. Irmão, é nosso. Vamos receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu algumas vezes aquela disposição no seu interior que você fica na dúvida: será que é meu ou será que é do Senhor? Aí tem um irmão passando uma dificuldade, aí você diz assim: Senhor, eu senti aqui de ir lá e impor as mãos sobre a pessoa, mas a gente não vai. Por quê? Nós precisamos pedir: Senhor, naquele momento que vier o assunto, você precisa dizer assim: Senhor, aumenta a minha fé agora. O negócio é empolgante, já 3 minutos depois, mas vou voltar para o assunto de hoje. Na antiga União Soviética, alguns irmãos estavam pregando o evangelho no interior desses lugares aí, desse lugar aí.
E alguns oficiais da União Soviética eram completamente avessos ao Evangelho e perseguiam os cristãos naquela época. E eles souberam que havia irmãos que estavam pregando o Evangelho, e olha a pregação do Evangelho. Nós acabamos, irmãos, sendo visgados pela nossa própria boca. Os irmãos pregavam assim: Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus ressuscita os mortos. Amém. Amém? Amém, irmão. Ressuscita mesmo, cura mesmo, levanta mesmo. Aí esses oficiais, eles ouviram, e aí resolveram pegar duas pessoas que estavam no necrotério daquela cidade, e eles não precisava de câmara frigorífica para manter os corpos. A própria temperatura, que era abaixo de 0, você só precisava colocar a pessoa lá, e ela ficava Durinha da Silva. Essa pessoa, deixa eu, para ser fiel ao assunto, vamos ficar somente com um. Essa pessoa que foi levada já tinha dias que havia morrido, tinha mais tempo do que Lázaro, não foi somente 4 dias. E aí o que ocorreu? Quando eles ouviram isso aí, eles disseram assim: vamos pegar aquele corpo e levar lá para a pregação do Evangelho dos irmãos. E aí chegou lá na pregação do Evangelho e disse: olha, aí eles já entraram assim: Jesus cura, liberta, ressuscita os mortos. É isso que você está pregando? Ele disse assim: é isso que eu estou pregando. E aí o que aconteceu? Ele disse: então tem um aqui para ressuscitar. Estava duríssimo. E aí os irmãos ficaram assim, em maus lençóis. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí os irmãos se voltaram para o Senhor e disseram: Senhor, o que a sua palavra diz é isso aqui. Então eles estão desafiando o Senhor. O que é que nós podemos fazer? Aí o irmão foi e disse: por causa da sua palavra eu vou. E chegou lá e impôs as mãos sobre o defunto. Instantaneamente, aquele que estava durinho levantou e perguntou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E aí todos que estavam ouvindo caíram aos pés do Senhor e do seu Evangelho e se converteram naquele exato momento. Isso é operação de milagres. Não é somente o dom de curar, isso é uma operação de milagres. Amém? Você crê que o Senhor pode dar ainda? Nós cremos, irmãos. Nós cremos porque a palavra diz que foi dado pelo Espírito Santo. Eu só não poderia crer se o Espírito Santo fosse tirado, mas o Espírito Santo continua aqui. E vai passar conosco pela grande tribulação. Quem vai ficar na grande tribulação vai precisar da ajuda do Espírito Santo. E para motivar os irmãos, o Senhor disse que a fé de quase todos vai o quê? E o amor de quase todos vai também fazer o quê? Então a maioria dos cristãos vão passar pela grande tribulação. Mas nós não poderemos passar pela grande tribulação se o Espírito Santo não estiver conosco. Porque naquele dia, como profetizado lá no livro de Daniel, o povo do Senhor será forte e ativo. Nós só podemos ser fortes, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder pelo Espírito Santo. Só podemos ter atividade espiritual, não atividade natural, não madeira, feno e palha, mas atividade espiritual pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, irmãos, glória a Deus. Então há um mover. É como você diz assim: como é que um apóstolo Paulo, como é que apenas um irmão consegue, pelo Espírito, visitar várias regiões e fazer uma obra que é impossível para ser feita por uma pessoa, mas ele consegue fazer? Como é que ele está preso em Roma e pelo poder do Espírito Santo, todos aqueles que se achegam a Paulo ouvem o Evangelho e muitos se convertem e o Senhor estabelece a igreja em Roma? E isso é impossível humanamente falando, mas a Bíblia diz: tudo é possível ao quê? Ao que crê. Irmão, abra seu espírito, abra sua mente, abra seu coração para poder olhar para a situação que estamos vivendo e na contramão de tudo aquilo que estamos vendo nas circunstâncias nesse mundo, nós possamos dizer: eu creio e eu recebo em nome de Jesus.
E aí tem a operação de milagres, profecia, não preciso falar muito sobre esse assunto. Discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é diferente de discernimento espiritual. Discernimento espiritual, você está com os irmãos e você tem o discernimento de que tal pessoa está vivendo uma situação complicada. E aí, se você tem palavra de sabedoria, você pode dar. Se não tem palavra de sabedoria, você abre a Bíblia para ele e dá a palavra de entendimento. Entende? Mas aí você discerne. O discernimento espiritual, o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele consegue discernir a assembleia, ele consegue discernir uma comunhão, ele consegue discernir o que está acontecendo na vida de um irmão. Isso é discernimento espiritual. Mas discernimento de espíritos é você saber que tipo de espírito está atuando na vida de um irmão, até mesmo ele no púlpito. E discernir não é somente, alguns dizem assim, eu tenho discernimento de espírito, vai só ver coisa ruim. Se é discernimento de espírito, Deus é espírito, não é isso? Então tem que discernir o que vem de Deus. Mas também os anjos são o quê? Espíritos. Tem que discernir se são anjos do Senhor ou são anjos malignos. Eu não sei se eu deveria contar essa experiência, mas talvez ajude. Uma irmã em específico foi visitada por um anjo caído na madrugada, e ela sentiu um cheiro abundante de uma fragrância que ela não consegue discernir. Mas só que esse ser maligno veio sobre ela, e ao vir sobre ela, a intenção dele não era a intenção boa, era a intenção ruim. Nesse exato momento, irmão, a gente tem que usar a autoridade que o Senhor deu e dizer: você veio de onde? Que cheiro é esse? Que situação é essa? Se você confessa que Jesus Cristo veio em carne, é o que João diz, então permaneça aqui. Mas se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, pode dar meia volta, levar a sua bagagem e sair daqui agora em nome de Jesus. Resistir. Entende, irmãos? Então o dom de discernimento de espírito, ele consegue discernir os espíritos malignos, os anjos que procedem do Senhor, e consegue discernir os anjos que não procedem do Senhor. Então esse é o dom de discernimento de espírito. Há uma variedade de línguas. Não preciso falar sobre esse assunto, mas apenas enfatizar uma coisa: variedade de línguas. Não é somente uma língua. Não é somente repetir, aí você fala uma língua, você repete o tempo todo essa língua, irmão, questione o que você está falando. Porque falar em línguas é orar a Deus, é glorificar a Deus em outra língua. Ele pode glorificar com espanhol, ele pode glorificar você sendo português, brasileiro, baiano, entendeu? Mas você sendo brasileiro, baiano, e daqui a pouco você recebe o dom de línguas e começa a falar em espanhol. Ou senão você começa a falar inglês e alemão. E aí? Tá certo? Tá. Mas você precisa imediatamente dizer: Senhor, eu quero o dom de discernir também, de saber o que é que eu estou falando. Ok? É como o irmão Delcio uma vez falou. Numa reunião tinha uma pessoa lá estrangeira, eu não lembro se era alemão ou se era inglês, alemão. E o irmão começou como que orar na reunião, alguma coisa assim. E só que o alemão ouviu a oração do irmão na língua dele. E por conta disso ele foi tocado pela palavra de Deus. Você percebe? Isso pode acontecer, irmãos. Amém? Então, línguas e a outra capacidade para interpretá-la. Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, mas cada um individualmente conforme o quê? Conforme a capacidade de cada um. Temos todos nós capacidade de sermos apóstolos? Açoites, naufrágios, perseguidos por todos,
ao ponto de Paulo dizer assim: eu me considero, e a minha consideração diante de Deus é como se nós apóstolos fôssemos a escória. Alguém quer ser apóstolo? Então se prepare para ser escória, ser perseguido por falsos irmãos, ser perseguido pelos próprios patrícios. Entende? Então nós temos que pedir segundo a capacidade. Senhor, esse negócio aqui de ser apóstolo não é para mim não. Me concede apenas a graça de ser um evangelista, pelo menos tete a tete. O que eu sentar com alguém eu possa falar do Senhor e quem sabe conduzi-lo a Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Então fica com os irmãos decidir esse assunto. Mas vamos avançar um pouco mais. Versículo 31 diz: procurai com zelo os melhores dons. Mas Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? Verso 13: o caminho do amor. Eu não vou ler os textos, mas no versículo 13 do capítulo 13 diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor ágape. Capítulo 14, verso 1 diz assim: persegue o amor. Na nossa tradução revista e atualizada diz segue. Alguém tem uma outra tradução? Procurai. Alguma outra tem? Mas tem uma tradução que diz perseguir o amor. O amor tem que ser perseguido aqui dentro, já que uma vez... Oi? Segue o amor. Mas perseguir o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E Paulo está nos exortando aqui pelo Espírito para seguir o amor, perseguir o amor, ou ir em direção ao amor, e depois diz: ir procurai com zelo os dons espirituais. Então, diante do que estamos falando com relação ao corpo de Cristo, o amor, abra aí Colossenses capítulo 3. Versículo 12 diz assim: mas pensemos aqui da seguinte maneira: eu tenho o dom de profetizar, eu conheço toda a ciência, eu tenho um dom de sabedoria, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de prodígio, de operação de milagres, eu tenho o dom de línguas. Aí eu sou apóstolo, o outro diz eu sou mestre, o outro diz eu sou evangelista, o outro diz assim, não, porque eu sou isso, sou aquilo, e há evidências de que seja. Mas nós não deixamos de ser do corpo, e não nos deixamos de nos relacionar um com o outro. Então leia isso aqui dessa maneira, capítulo 3, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se você olhar, isso aqui é o fruto do amor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmão, se você é apóstolo, essa palavra se aplica a você ou a mim? Se aplica. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também devemos perdoar. Versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja aí a ágape, que é vínculo da perfeição, ou você pode traduzir tranquilamente essa palavra perfeição por perfeição no sentido de aperfeiçoar para o amadurecimento. Quando não tem amor, nós não somos aperfeiçoados para o amadurecimento. Nós podemos ter dom, nós podemos ter capacitação da parte do Senhor,
mas não vivemos no vínculo do amor uns com os outros. Vivemos muitas vezes no vínculo das nossas preferências, e aí a gente pode falar muita coisa, mas não vamos voltar aqui para poder falar sobre esse assunto. Mas no vínculo do amor somos vinculados. Um vínculo perfeito. Paulo está dizendo aqui que é o vínculo da perfeição, o vínculo que amadurece. Veja o que é que Paulo também fala em Efésios capítulo 4. Versículo 15, diz assim, 4,15: mas seguindo a verdade, nunca o amor é desassociado da verdade, e nunca a verdade é desassociada do amor. Mas assim, mas seguindo a verdade em quê? Que amor é esse? Ágape. Verdade e ágape juntos. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em ágape. Se não tem ágape, não tem edificação. Se o ágape não está entre nós, nós podemos ter um clube, uma associação, a panelinha daqueles que se afinam com um e com o outro, mas não uma expressão do corpo de Cristo. Porque quando há expressão do corpo de Cristo, ninguém tem necessidade. Quando tem esse vincular, essa vida do Espírito, essa comunicação do Senhor, o amor crescendo, transbordando em nossas vidas, sabe o que ocorre? Nós, irmãos, oramos uns pelos outros, e como já falei para os irmãos, as deficiências que nós temos é suprida pela oração dos irmãos. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Quando eu chego, eu olho aqui da frente, irmãos, eu olho aqui para mim, para cima, né? Não posso esquecer dos irmãos aí. Tem muita coisa para ser feita, irmão. Muita coisa. Mas a gente precisa do Espírito Santo, que derramou esse amor em nossas vidas. Precisamos dos dons que Ele deu, da capacitação que Ele deu, da diversidade que Ele deu, como lhe apraz, e buscando a Ele, fazer todas essas coisas com amor, a ponto de darmos a vida uns pelos outros. E quando isso ocorre, irmãos, há uma verdadeira edificação. Paulo está dizendo aqui, efetua o seu próprio aumento para a edificação, aumento aqui no sentido de crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Então o amor é o vínculo. Deus nos fez de forma extraordinária, e a vida mantém, irmãos, o nosso corpo e ligados ao cabeça. A vida de Deus, se você disser assim, o que poderíamos derivar, ser sinônimo da vida de Deus? O sinônimo da vida de Deus é amor. Por quê? Porque João, ele diz assim, Deus é amor. E nós não precisamos pedir para que o amor seja derramado, mas precisamos pedir para que o amor aumente em nós. E o amor aumentado, irmãos, aí nós vamos ter uma verdadeira edificação. Suponhamos o seguinte: nessa reunião, que para mim foi gloriosa, teve uns altos e baixos, mas tudo bem, foi gloriosa. Imagine se cada um de nós fôssemos vinculados uns aos outros em amor, e cheios do Espírito Santo, e as manifestações do Espírito Santo nessa reunião. Imagine se essa assembleia aqui estivesse cheia da pessoa do Senhor, cheio do amor de Deus. Numa reunião como essa, o que é que iria acontecer? Você já pensou nisso? É empolgante, irmão. Atos 2:42. Manifestações sobrenaturais o tempo todo. Pessoas eram acrescentadas. Irmãos, quando a vida se manifesta, quando o amor se manifesta, atrai as pessoas. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se o quê? Se vos amardes.
O amor vai faltar, porque foi Jesus que disse que iria faltar. Mas nós podemos ir na contramão, não da palavra de Deus, mas ir na contramão do que está acontecendo espiritualmente sobre a face da terra. E dizer: Senhor, o Senhor quer Filadélfia. E Filadélfia nada mais é do que amor fraterno entre os irmãos. O Senhor quer um povo que persevere. O Senhor quer um povo que guarde a sua palavra. O Senhor quer um povo que não negue o seu nome. E a gente tem que dizer: Senhor, nós queremos. E quando a igreja em Éfeso perdeu esse primeiro amor, o próprio Jesus, como grande sumo sacerdote que passeia sobre os candeeiros, sobre os castiçais, os candeeiros, castiçais, as hastes da menorá que ilumina tudo, ele está passeando pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele identifica o problema de cada assembleia, irmãos, e identifica que os problemas que nós temos nos dias que estamos vivendo é resultado daquele primeiro problema lá da igreja em Éfeso. Tudo que vem depois, até chegar à igreja em Laodiceia, o tempo que estamos vivendo, é problema com relação ao amor. Se nós amarmos o Senhor mais do que a nós mesmos e mais do que os irmãos, uma coisa extraordinária vai acontecer em nossas vidas. Amém? Então vamos agora, entrando um pouquinho, acho que com a ajuda do Senhor vai entrar e terminar aqui, viu, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de mim. Mas de forma proposital eu citei aqueles irmãos que aparecem ali em Romanos capítulo 16. E no domingo passado eu falei sobre o último, Apeles, aprovado. Amém? Cada personagem das escrituras é como disse o irmão Dino e a Francesco. Ele diz o seguinte: são homens de presságio. A vida deles fala do que eles receberam, do que eles se tornaram e do serviço deles. Por exemplo, quando o Senhor chamou Pedro, Pedro estava lançando o quê? As redes. E o Senhor falou para ele o quê? Vinde a mim e eu vos farei. É Ele quem vai fazer pescadores de quê? De homens. Ele fez? Fez. João, quando foi chamado, João estava fazendo o quê? Costurando as redes, consertando as redes. Ele foi chamado para consertar as redes. De forma muito extraordinária e soberana, João era alguém que colocava sua cabeça sobre o peito do Senhor, sobre o ombro do Senhor. Então ele sabia exatamente o calor do corpo do Senhor, e ele sabia exatamente como o coração de Deus palpitava, e ele sabia exatamente qual era o cheiro do Senhor, e ele sabia exatamente quem o Senhor era. Você vai ver que todos os irmãos abandonaram o Senhor lá na cruz, mas João estava bem pertinho com as irmãs. Se lembra disso? Então, quando alguém é cheio de amor por alguém, irmãos, ele lembra dos detalhes, daquilo que foi falado, ou até mesmo daquilo que foi esquecido. Amém? E quando nós olhamos para João, nós identificamos João como quem? O apóstolo do amor. Por que o apóstolo do amor? Porque o apóstolo do amor, ele vai fazer o quê? No final de tudo, ele vai, com a ajuda do Senhor, costurar as redes. E vamos ler algumas coisas rapidamente sobre costurar redes em 1 João. Quando o 1 João, irmãos, foi escrito, foi no ano 90. No ano 33 e meio, o nosso Senhor, ele padeceu por nossos pecados, morreu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, foi glorificado, e João viu tudo aquilo que foi relatado tanto nos evangelhos como também em 1ª, 2ª e 3ª João. Quando João escreve o evangelho, escreve essas cartas, era ano 90. Só que a experiência de João,
que é falado aqui logo no início, capítulo 1 até o versículo 4, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com relação ao verbo do quê? Da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela demos testemunho, vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a vossa alegria, o vosso gozo seja o quê? Completo. Então, João não está falando do que ele não viu, do que ele não ouviu, do que ele não contemplou, do que ele não apalpou. João está falando do que ele experienciou na sua vida. E ele estava muito próximo do Senhor. Mas, irmão, imagine nós aqui tivemos uma experiência sobrenatural. O que é que você vai fazer? Copiar logo esse negócio e deixar aqui registrado, porque a gente acaba esquecendo. Mas quando nós temos amor profundo por alguém, os anos passam, mas o amor, o que é que acontece? O que é que o amor faz, irmão? Passa a fé. Não vai passar? É necessário agora. Passa a esperança. Não vai passar? Vai. Mas o que permanece? Então permaneceu o amor em quem? Em João. O amor de Deus permaneceu prevalecendo na vida de João. Irmãos, 57 anos se passaram e João continua com as vivas lembranças daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele contemplou com relação ao verbo da vida. E ele, pelo Espírito e por esse amor, disse: e a vida eterna se manifestou, e essa vida eterna está em quem? Em seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós amamos, irmãos, as experiências não saem. 57 anos, depois de 57 anos, agora João vai sentar e dizer o que aconteceu com ele. E quando ele dá testemunho dele, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus o quê? Amava. Compreende? Se tivermos amor uns pelos outros, talvez alguns de nós aqui vão partir. É como canta o irmão Nir naquela canção Desde Betânia: de amados pais, saudade os filhos têm. João é um pai da igreja, e com certeza, quando João partiu, os irmãos que estavam próximos dele sofreram bastante. Mas é interessante que nesta carta, que é no final do primeiro século, você vai encontrar a apostasia. Você vai encontrar o escritor de Hebreus dizendo: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Como é que você está falando para irmãos? Você está falando para irmãos. Irmãos apostataram de tal maneira da fé que não creem mais que Deus existe. Irmãos estão ali, Hebreus capítulo 11. Foi necessário fazer um relato ali de coisas relacionadas à fé que aqueles irmãos estavam esquecendo. Hebreus capítulo 6, necessário que pudesse falar novamente sobre os fundamentos. Mas quando se ama, irmão, se guarda o assunto, guarda. E quando é guardado, nós não perdemos aquilo que amamos. Quando o Senhor fala para nós que nós precisamos guardar, nessa palavra guardar está implícito aí que nós precisamos amar aquilo que o Senhor falou. E se amamos aquilo que o Senhor falou, nós guardaremos aquilo que Ele falou. Mas vamos avançar só um pouquinho para terminar.
João vai usar pelo menos, essa carta de João aqui é endereçada principalmente para os filhinhos. E quando se é filhinho, tem uma palavra que nós usamos várias vezes para aqueles que são bem pequenininhos. Você sabe qual é essa palavra? Não. Não é isso? Você tem um filho tenro. O que é que acontece com o seu filho tenro? Para os que vão ter filho, né? Logo, logo, se o Senhor permitir. O menino vem engateando para a cozinha, e a cozinha é um lugar perigoso, a panela está ligada, a água está quente. Aí você diz para a criança: não entre na cozinha. Ele quer colocar o dedo na tomada, não coloque o dedo na tomada. Aí ele pega o controle e descobriu que na sua televisão tem Netflix e umas outras coisas a mais, e ele já descobriu qual é o canal que tem os desenhos. E aí ele vai lá, não sei como, mas vai lá e consegue identificar o desenho. Aí quando você pega assim, oxe, não, não, não. Irmão, sabe quantas vezes aparece a palavra não aqui? Ou 49 ou 48 vezes no livro de João aparece a palavra não. Não ameis o mundo, não pequeis, não isso, não, 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 não e não. E aí a gente tem que dizer assim, a gente tem que perguntar: nós somos filhinhos, ou nós somos jovens, ou nós somos pais? O que é que você é, irmão? Não responda não, não levante a mão não, pelo amor de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque João diz assim, veja o capítulo 2, versículo 12: filhinhos, 2,12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Você vai escrever isso para jovem? Você vai escrever isso para pai? Não. Mas aqui não é jovem, não é filhinho no sentido de cronologia humana. Isso aqui está falando da cronologia espiritual da vida de um discípulo, de alguém que está aos pés do Senhor. Tem um momento da nossa vida que somos filhinhos. Tem um outro momento da nossa vida que nos tornamos jovens. E tem outro momento da nossa vida que nos tornamos pais. E o Espírito Santo, através de João, vai dizer essas palavras: diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vire a página para o capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, olha o carinho, olha o amor que João tem. Essas coisas vos escrevo para que o quê? Está falando para filhinhos. Ele não usa essa palavra para jovem, não usa essa palavra para pais. Mas os pais podem pecar e os jovens também podem pecar. Mas quem mais peca? Os filhinhos. E os filhinhos precisam ouvir o quê? Não, 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 o tempo todo. E aí João continua aqui: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Verso 12, por causa do seu nome. 1 João 2,12. Verso 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis, a palavra conhecer aqui é intimamente, aquele que existe desde o princípio. É uma comunhão profunda. Os pais têm uma comunhão profunda com o Senhor. E eles são homens espirituais e mulheres espirituais amadurecidos. Eles têm uma comunhão íntima com a pessoa do Senhor e conseguem discernir o que pode ser discernido pelo Espírito e pela presença do Senhor na vida deles. Mas ele continua: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Quando ele diz que tendes vencido o maligno, está implícito que aquilo que é falado: sujeitai-vos a quem? E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se está sendo vencido o maligno, é alguém que se sujeita a Deus. Ele é jovem, é um jovem que está se sujeitando a Deus e consegue resistir ao maligno. Muitas vezes nós não conseguimos resistir. A maioria dos nossos problemas é porque nós não conseguimos resistir. Sim ou não? Sim. E aí continua:
Eu vos escrevo, verso 13, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele continua: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O filhinho conhece o Pai, não conhece? Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica com seu Espírito que você é o quê? Filho de Deus. Então todo filhinho conhece o Pai, mas todo filhinho anda o tempo todo pecando. Compreende? Verso 4: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis, é uma palavra diferente, não é somente conhecer o Pai, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É um conhecimento profundo, muito profundo. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha outras qualidades dos que são jovens. Mas ele continua: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Vai passar Netflix, vai passar HBO, vai passar o Campeonato Baiano Brasileiro e a Eurocopa, vai passar Street Fighter, vai passar Doom 2, vai passar todas essas coisas aí. E todas essas coisas, o Espírito Santo, através de João, diz assim: são de onde? Do mundo. E quando está no mundo, tem concupiscência da carne, tem concupiscência dos olhos, tem soberba da vida. Verso 17: o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Outro problema dos filhinhos, verso 18: filhinho, já é a última hora. Os filhinhos geralmente é assim. Eu ia falar a minha idade, mas deixa lá. Mas está com 56, Senhor tenha misericórdia. Mas quando a gente tem assim 14 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, parece que a gente é imortal, irmão. A gente faz coisa que quando a gente olha para trás diz assim: eu não faria isso não. Mas aí quando a gente vai chegando nos 30, aí a gente já para assim, Quando chega nos 40 e quando chega nos 50, oh meu Deus, Senhor tenha misericórdia de nós. Se chegar aos 70, glória a Deus. Se chegar aos 80, glória ao Senhor, irmã Creuza. Entendeu? Mas é assim. Mas aí é necessário falar para os filhinhos e dizer o seguinte: filhinhos, você está pensando que você tem muito tempo? Você está na última hora. A igreja está na última hora. E o principal problema do Senhor é com os filhinhos, não é nem com os jovens, nem com os pais. E ele continua: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, hora de engano profetizado pelo próprio Senhor. A palavra filhinhos aí, irmão, se eu não estou enganado, aparece na tradução revista e atualizada 9 vezes. Há uma ênfase do Espírito Santo com a palavra filhinhos e a palavra não. E no capítulo 4, para nós finalizarmos, diz assim, verso 7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é ágape, amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar quem? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós amadurecido. Vou dar um pulo por conta do tempo. No versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, ou o amor é crescido em nós, ou é amadurecido em nós. O amor ágape, o amor de Deus, não precisa nem de ser amadurecido no que toca a Deus, nem tampouco de perfeição no que toca a Deus, mas no que toca a nossa experiência, esse amor ele precisa crescer. E Paulo, só pegando aqui rapidamente, no livro de Filipenses capítulo 1, verso 9, diz assim: e também faça essa oração, que o vosso amor aumente o vosso amor, a experiência do nosso amor misturado com a pessoa do Senhor, o amor que foi dado em nós. Diz, e faça também essa oração, que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Quando o amor cresce em nossas vidas, nós começamos a provar as coisas excelentes e deixar as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como quê? Bom, menino. Quando eu era menino, gostava das coisas de menino, brigava como menino. Mas quando a gente amadurece, a gente vai deixando as coisas de menino e vai se comportando como quem? Como jovem, que tem responsabilidade. O amor precisa crescer. Voltamos a 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe o quê? No amor não existe o quê, irmãos? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ou amor amadurecido, ou amor crescido, ele lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é crescido ou amadurecido no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa palavra, principalmente desse contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando aos amados, mas a principal ênfase dessa carta é aos filhinhos. João, isso, essa carta de João é principalmente aos filhinhos. Há um problema, irmãos, com os filhinhos. Há um problema conosco. Sabe qual é o problema? Nós temos medo de nos entregarmos completamente a esse amor. Porque quando a gente vê o relato das coisas que aconteceram com os apóstolos, que amaram o Senhor de forma profunda, ao ponto de dar a vida por Ele, nós pensamos imediatamente com a nossa maneira de pensar carnal: se eu me consagrar a Deus, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquilo outro. E a gente tem medo de nos dedicarmos à pessoa do Senhor e dizer para Ele, como Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Do que se segue a esse primeiro passo de consagração, ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos medo, irmãos, medo de nos entregarmos completamente à pessoa do Senhor. Mas dentro desse contexto de filhinhos, tem uma palavra que está aí o tempo todo. Se é filhinhos, tem o quê? Pai. Pai da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. E o Espírito Santo que testifica o nosso espírito diz que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo,
Mas a gente diz assim, por que a gente não avança de filhinhos para jovem? Porque nós temos medo. E se tivermos medo do Pai, por que temos medo do Pai? Temos medo do Pai por conta das nossas experiências terrenas com nossos pais. Pais ausentes, pais abusivos, pais autoritários, pais que dão mau exemplo, pais que têm duas caras, pais que não demonstram amor pelos filhos, pais que não declaram o amor como precisa ser declarado, não apenas de palavras, mas em vida pelos seus filhos, pais que nos momentos mais difíceis da vida dele abandona, sai de casa, dá as costas. E por conta, irmãos, dessa deficiência que nós temos com relação a pai, como nós temos dificuldade, alguns irmãos e irmãs têm dificuldade de chamar Deus de pai. Irmãos, esqueça toda a referência que você teve humanamente falando do seu pai terreno. Deus Pai, Ele nos ama de forma incondicional. E quando nossos pais nos abandonaram, nosso Pai disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Viremos para quem? Para Ele. E nele faremos o quê? Morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, estão dentro de nós. Quando você tem medo, Ele não tem. Ele está com você. Quando você passa por perigo, Ele está com você. Quando você tem dificuldade, Ele está presente. Ele não lhe abandona. O amor de Deus não sai, irmãos, da nossa vida. Esse amor, irmão, não muda com o tempo. Nosso amor envelhece, desbota, termina. Mas o amor de Deus, olha o exemplo de João. 57 anos passaram e João vai dizer assim: Deus é amor. Mas ele não fala disso de boca para fora. Infelizmente, irmãos, nós pais destruímos a relação que os nossos pais deveriam ter conosco. E o desejo do coração do Senhor, como diz aqui, as palavras que João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, verso 3 diz assim: a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Se você tem comunhão com o Pai, você está tendo comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se você tem comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, nunca vai ser senão pelo Espírito Santo. É impossível. Mas João diz assim: e estas coisas, pois, vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Um dia, um dos discípulos perguntou assim ao Senhor: mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta daquele que é a expressão exata do Pai? Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece? Quem me vê a mim, vê a quem? Ao Pai. Nós precisamos, irmãos, conhecer o Pai pelo Espírito e pela Palavra de Deus. E o medo que nós temos de nos entregar, porque nós pensamos que Deus é um pai abusivo, um pai carrasco, e a maioria dos cristãos receberam apenas um talento e nós dizemos assim: eu sabia que o Senhor é aquele Deus que ceifa onde não semeou. É um Senhor carrasco. Irmão, o que Ele tinha de mais precioso e mais valioso no céu, Ele deu para que nós nos tornássemos seus filhos. Então, voltando para João, João diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Nós podemos chegar para o Senhor e dizer: irmão, a gente não precisa fazer uma fantasia, nem um discurso para dizer para Deus que nós estamos sentindo. Chega para o Senhor e diz: Pai, eu estou um bagaço, falta óleo em minha vida, eu estou com dificuldade, eu tenho esse problema aqui, eu tenho esse problema ali. O Pai, irmão, lhe aceita do jeito que você é. Me perdoa as palavras que eu vou usar. Quando o seu filho, pegar aqui nossos brothers,
Flávio e Jaque. Quando o filhinho fazia xixi, você jogava ele fora? Xixi presta? Quando ele fazia cocô, você jogava ele fora? Cocô presta, irmão? Irmão, quanto xixi e quanta bosta nós estamos, perdoa a expressão, estamos fazendo. Mas ainda o Espírito Santo está dizendo, testificando no nosso espírito que Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Irmão, lance fora o medo que você tem de se consagrar e diga para o Senhor: Senhor, eu quero me consagrar a Ti, eu quero me dedicar a Ti. Sabe o que vai acontecer? Maravilhas de amor te farás o Senhor, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Abraão deixou seu filho Isaque aonde? No altar do pai. E o pai bradou: não. Mas na cruz, o pai deu as costas para o seu filho, para que ele se tornasse pecado por nós. Olhe que amor é esse! Para que em Cristo, seu Filho, fôssemos feitos justiça de Deus. O irmão, estou terminando, o irmão Dani Berrios, ele tem uma canção belíssima. Quem sabe um dia a gente aprenda. Ele fala da história de Jerusalém. A cidade foi Jerusalém, muito tempo atrás. A gente o chamava Cristo. Seu crime foi o amor que Ele mostrou. O culpado foi eu. Por minha causa sofreu-lhe dor, sua vida deu. Quando minha coroa, a coroa de espinhos, Ele levou. Ele me deu vida e eu lhe dei a morte. Ele me deu amor e eu lhe dei ódio. Mas ainda assim Ele foi até o fim, porque o amor de Deus é uma decisão. Quando aprendermos que amar não é apenas emocional, é uma decisão, então vamos entregar tudo ao Senhor. E o medo que temos... Tem uma irmã que ela é muçulmana, se converteu, e tem um livro, Atrever-me a Chamar-lhe Pai. Meu irmão, se atreva a chamá-lo de paizinho, de pai querido, de pai de amor, pai de misericórdia. Ó, tu és pai de uma bagaceira, viu? Mas é pai. Ele é nosso pai, irmãos. E a mensagem que dele temos ouvido é essa: que Deus é. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes a bagaceira que está falando aqui, Senhor. Nós somos tão gratos ao Senhor porque o Senhor não destrói a cana trilhada e nem tampouco apaga o pavio que fumega. Se a cana trilhada o Senhor não destrói, se o pavio o Senhor não dá logo um fim nele, quanto mais nós que somos filhos. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, com a Sua graça e com a Sua misericórdia, de podermos ser achados fiéis na Sua presença. Nós não temos vocação em nós mesmos para fidelidade, Senhor, mas agradecemos que o Senhor colocou essa vida em nós, que é uma vida fiel.
E nós pedimos ao Senhor, por suas misericórdias, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, com a nossa luta, com a nossa tribulação, com as nossas enfermidades, com as nossas dúvidas, com as nossas dores, com tantas outras coisas que podemos citar aqui, Senhor. Mas pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, nos socorra, porque a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Nos socorra, Senhor, nos socorra e nos socorra de nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Amém.